Olá, pessoal. Meu nome é Sabrina, sou graduada em Direito, pós-graduada em Processo Civil, ex-policial militar e atualmente concurseira. Eu vou realizar hoje uma revisão da Lei de Improbidade Administrativa com base em questões. Para isso, eu separei 15 questões da banca FEPESE, IBAN, Fundatec e da FUMARC. Essas quatro bancas, elas cobram o conteúdo de forma muito similar. Então, conforme a gente já fez em revisões anteriores, a gente primeiro vai ler os artigos pertinentes e posteriormente a gente retorna e resolve a questão. Lembrando que o PDF que eu vou utilizar nessa revisão está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá. As três primeiras questões que eu trouxe são da Banco IBAN e foram realizadas no concurso do dia 29 de outubro no município de Lages. Vamos à leitura dos artigos. O primeiro artigo que a gente vai precisar para resolver essa questão é o artigo 1º, que ele vai falar o seguinte: o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos da lei. Lembrando que a lei de improbidade administrativa teve uma grande reforma, que antes se admitia tanto condutas culposas quanto dolosas. A partir da reforma que foi realizada em 2021, se admitem apenas condutas dolosas e cai muitas questões questionando isso, como a gente vai ver. Parágrafo 1º. Considerando-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Aqui lembrando que nem sequer lei especial é capaz de transformar uma conduta culposa em ato de improbidade administrativa. Isso cai em questão, tá? Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado no artigo 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente, ou seja, não basta a culpa, não basta a vontade, né? A culpa que a gente conceitua como ato de imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, não basta a culpa, tem que ter o dolo e ainda o dolo específico tem que ter o fim específico de cometer o ato ilícito. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competência pública sem comprovação do ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Aqui, quando o legislador traz ato doloso com fim ilícito, a gente chama isso de dolo específico, ou seja, existe um especial fim de agir aqui, que é atingir a conduta ilícita. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Esse parágrafo 8º, ele cai muito em questão. Só nas questões que eu trouxe aqui, dessas 15, eu acredito que ele deve ter caído pelo menos numas 3 questões. Ele realmente cai muito nas questões, esse parágrafo, e é muito importante ter consciência dele. Lembrando que esse parágrafo ele está com eficácia suspensa em decorrência da ADI 7.236. Então, o STF declarou a eficácia desse parágrafo suspensa. Entretanto, ele é totalmente possível de ser cobrado nas provas e ele é muito cobrado. Então, leve para sua prova esse entendimento, caso seja questionado de que sim, ele está com a eficácia suspensa, mas se for questionado na prova a literalidade da lei, é uma proposição correta. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. Aqui lembrando que esses princípios de honestidade, imparcialidade e legalidade, eles são cobrados, tá? Tem questões que cobram a literalidade disso, questionando quais são esses deveres que não podem ser violados. E aí colocam aqui, ao invés de imparcialidade, colocam parcialidade, salvo engano, acho que a gente vai ver uma questão que fala nisso. Então, se atente aqui, que é honestidade, imparcialidade e legalidade. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sanção e independe do reconhecimento de produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Lembrando aqui que a lesividade ela tem que ser relevante.
tá? Gravem isso. Então, os atos que atentam contra os princípios da administração, no parágrafo 4º, ressalta bem que a lesividade tem que ser relevante. Artigo 12. Independente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civil e administrativa prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa de acordo com a gravidade do fato. Então, esse artigo 12, o que ele vai trazer? Ele vai trazer as sanções que são aplicadas por ato de improbidade administrativa, seja o do artigo 9, que vai falar do enriquecimento ilícito, seja do artigo 10, que vai falar do prejuízo ao erário, ou seja do artigo 11, que vai falar dos atos que atentam contra os princípios da administração. Inciso 1º do artigo 12 vai trazer as sanções para enriquecimento ilícito. Gravem aqui que a suspensão dos direitos políticos é por até 14 anos e não é cassação de direitos políticos, como eles colocam às vezes na prova. É suspensão por até 14 anos. E o prazo, a proibição para se contratar com o poder público também não pode ser superior a 14 anos. Ou seja, que o legislador foi legal conosco, né? Colocou 14 e 14 é mais fácil do concurseiro gravar. No inciso 2º, que vai falar dos prejuízos ao erário, a suspensão dos direitos políticos vai ser, nesse caso, até 12 anos, bem como a proibição de contratar com o poder público é não superior a 12 anos também. E, por fim, os atos que vão atentar contra os princípios da administração, no inciso 3º, ele vai falar do pagamento da multa, que é até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente que cometeu o ato de improbidade. Ainda a proibição de contratar com o poder público não pode ser superior ao prazo de 4 anos. O parágrafo 2º vai falar que a multa ela pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1º, 2º e 3º do caput deste artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Aqui eles colocam que a multa ela pode ser aumentada até o triplo, enfim, eles mudam de N formas aqui esse parágrafo. Parágrafo 3º. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais da sanção, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Aqui eles trocam viabilizar por inviabilizar. Aqui a gente tem que pensar que a gente não pode inviabilizar as atividades da pessoa jurídica porque ela cumpre um fim social, né? Ela gera empregos e etc. Então a gente não pode inviabilizar as atividades dessa pessoa jurídica. Por isso que o parágrafo ele fala em viabilizar. Parágrafo 4º, em caráter excepcional e por motivo relevante, devidamente justificado, a sanção de proibição de contratar com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme o disposto no parágrafo 3º deste artigo, que foi o que a gente comentou anteriormente, né? Diante disso, vamos à leitura da nossa questão. Vamos à leitura da nossa questão de número 1. A lei que dispõe sobre a improbidade administrativa teve significativas alterações com o advento da Lei 14.230, que vem causando polêmica e discussões até o momento. Essa Lei 14.230 foi a lei que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, trouxe diversas alterações e, inclusive, excluiu a conduta culposa como ato de improbidade. Diante das alternativas abaixo, no que tange à lei de improbidade administrativa, marque com V para verdadeiro e F para falso. Depois assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Proposição 1. O mero exercício da função ou desempenho de competência pública sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Perfeito, né? Então, o mero exercício da função sem comprovar o ato doloso vai afastar a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, porque agora a lei de improbidade administrativa exige a conduta dolosa, a comprovação da conduta dolosa com um fim específico de atingir um fim ilícito. Vamos à proposição de número 2. Não configura improbidade a ação ou omissão que decorre de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência,
ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Essa aqui é justamente aquele parágrafo, o parágrafo oitavo, que está com a eficácia suspensa, mas que é plenamente cobrado nas provas, e ele está aqui a literalidade da lei. Vamos à proposição de número 3. Os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e do enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Aqui, essa proposição está a literalidade da lei, né? Está correta também. Lembrando que nós temos os 3 atos que atentam contra a improbidade administrativa. Vamos ter o enriquecimento ilícito, do artigo 9, vamos ter o prejuízo ao erário, do artigo 10, e vamos ter os atos que atentam contra os princípios da administração, que está no artigo 11, e é justamente desse artigo 11 que essa questão está falando, que para os atos que vão atentar contra os princípios da administração, exigem-se a lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Está correta essa assertiva. Vamos à próxima. Excepcionalmente e por motivos relevantes e devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais da sanção, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Correto também, né? Foi a nossa última leitura ali do parágrafo. Sendo assim, as 4 proposições estão corretas nessa questão, o que nos leva à alternativa B. Vamos à próxima questão. A questão de número 2 também é da Banquiban e também foi aplicada no dia 29 de outubro para o concurso da Prefeitura de Lages. Vamos à leitura do artigo 13, que vai falar o seguinte: a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no Serviço de Pessoal Competente. Parágrafo 2º. A declaração de bens a que se refere o caput desse artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Parágrafo 3º. Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens a que se refere o caput desse artigo, dentro do limite do prazo determinado, ou que prestar declaração falsa. Então, a pena para isso é demissão. Gravem isso também, porque pode sim ser uma questão de prova. Vamos à leitura da nossa questão. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, posse e o exercício do agente público são condicionadas à apresentação de documento pessoal e declaração de bens com firma reconhecida? Não. B. Rol de bens descritos na escritura pública firmada por tabelião? Não. C. Declaração de bens firmadas pelo agente público a ser nomeado? Não. E D. Declaração de imposto de renda que tenha sido apresentada à Secretaria Especial de Receita Federal do Brasil. Literalidade do artigo 13, né? Aqui, quanto à alternativa C, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Ela fala em declaração de bens firmada pelo agente público a ser nomeado. Aqui em Santa Catarina, eu era servidora estadual, meu esposo é servidor estadual, e no SIG-RH, para os servidores estaduais, pelo menos, a gente preenche anualmente a declaração de bens do servidor. Eu posso importar a declaração da Receita Federal, mas se eu não quiser, eu posso fazer toda essa declaração manual. Então, quem tem essa experiência de já ser servidor, né, pelo menos aqui em Santa Catarina estadual, e faz esse preenchimento manual, tem que cuidar para não errar esse tipo de questão. Porque essa questão aqui, ela é a literalidade da lei. Realmente, na lei de improbidade, fala na declaração de imposto de renda. Então, esse tipo de questão a gente tem que cuidar para não trazer a vida prática da gente. Porque se a gente traz a vida prática, a gente erra a questão. Porque se fosse pensar aqui em como funciona, pelo menos no estado de Santa Catarina, então nesse preenchimento, né, da declaração de bens lá no CGRH, a pessoa poderia errar e colocar aqui a C. Só que tem que se atentar que essa questão é literalidade da lei. E o artigo 13, ele fala na declaração de imposto de renda.
Então, é o clássico tipo de questão que a gente tem que cuidar para não errar justamente pela vida prática. Vamos à questão de número 3. Essa questão também foi feita pela banca IBAN e ela foi aplicada de forma geral para todo mundo que realizou o concurso e não só para o cargo de corregedor, que era um cargo específico para advogado. E a gente tem que se atentar porque essa questão ela trouxe pena. Ela fala aqui, ó, especificamente na detenção de 6 meses a 10 meses. Esse é o tipo de questão que já assusta quem é formado em direito, quem dirá quem não é, né? Então vamos à leitura dos artigos. O artigo 19 vai falar aqui: constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena detenção de 6 a 10 meses e multa. Aqui, a primeira coisa para se atentar é detenção e não reclusão. E é e multa e não ou multa. Então, é detenção, pena de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais e a imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aqui, para quem não é formado em direito, também é algo a se observar, porque não é só a sentença, tem que transitar em julgado essa sentença, ou seja, não cabe mais recurso para essa sentença. Parágrafo 1º. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, será de 90 dias, prorrogáveis uma vez por igual período, mediante decisão motivada. Aqui, lembrando no parágrafo 1º que esse afastamento por até 90 dias é sem prejuízo da remuneração. Isso é muito importante, porque eles acontece de trazerem com prejuízo da remuneração. Aí a pessoa pensa, bom, não está trabalhando, por óbvio não vai receber. Não, porque é uma medida cautelar, é uma medida de cautela. Eu ainda não sei se essa pessoa realmente é culpada. Isso aqui não é uma punição. Isso aqui é só uma forma de tentar impedir que essa pessoa, de alguma forma, que cometeu o ato de improbidade, possa influenciar nesse processo. Então, para isso, a gente afasta ela pelo prazo de até 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez apenas e sem o prejuízo da remuneração. Vamos à leitura da questão. Questão 3. Examine as informações e assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 8429. Primeiro, constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 meses a 10 meses e multa. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. 2. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Conforme a gente leu, as duas proposições estão corretas, são literalidade da lei. Então, aqui a nossa resposta é a alternativa A, em que as duas informações estão corretas. Vamos à próxima questão. A questão de número 4 é da banca FEPESE e foi realizada no ano de 2023. Vamos à leitura dos artigos. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos da lei. Artigo 11, que vai conceituar os atos que vão atentar contra os princípios da administração. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Inciso 7º, que vai vir a nossa questão. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o
preço de mercadoria, bem ou serviço, ou seja, essa conduta constitui um ato que atenta contra os princípios da administração, bem como o inciso oitavo, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parceria firmada pela administração pública com entidades privadas também constitui um ato que atenta contra os princípios da administração. Artigo 12. Lembrando que o artigo 12 ele vai trazer o rol de sanção dos atos que atentam contra os princípios da administração, seja o ato de enriquecimento ilícito, seja o ato de prejuízo ao erário, seja o ato que atenta contra os princípios da administração. E essas sanções, elas só podem ser aplicadas conforme o parágrafo 9, que vai falar o seguinte: as sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Lembrando que o trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Então, após o trânsito em julgado, é que se aplica as sanções previstas no artigo 12. Vamos resolver nossa questão. Questão 4. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 8429, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude de prática de ato de improbidade administrativa, em seu artigo 1º. A. Constitui ato de improbidade administrativa que impeça atos contra os princípios da administração, a omissão ou ação culposa que viole os deveres de honestidade, de parcialidade ou de legalidade. Aqui tem dois erros, né? Primeiro, não existe mais conduta culposa. Segundo, não é parcialidade, é imparcialidade. Alternativa B. Ocultar ou não permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou esportiva capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Aqui, o ocultar ou não permitir não configura ato de improbidade. O que configura o ato de improbidade é permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou esportiva capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Alternativa C. Cumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parceria firmada pela administração pública com entidades privadas. Aqui, quando eu cumpro as normas, eu não estou passível do ato de improbidade. Eu vou estar passível do ato de improbidade quando eu descumpro, as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação das contas. Alternativa D. As sanções previstas nesse artigo, a qualquer momento, poderão ser executadas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, uma vez que existe sustentação jurídica anterior, completamente errada, né? Então, aqui a questão do mesmo antes do trânsito julgado, jamais, é somente após o trânsito em julgado. E a alternativa E, que é a nossa alternativa correta, vai falar que o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos da lei. Perfeito, essa alternativa é justamente o nosso artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Então, aqui a resposta da nossa questão é a alternativa E. Vamos à próxima questão. A questão de número 5 é da banca FEPESE e vamos à leitura dos nossos artigos. Artigo 1º, parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Sendo assim, a lei de improbidade, ela se aplica a todos os poderes e em todos os âmbitos da administração. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º deste artigo. Todo mundo que recebe dinheiro público é passível de sofrer as sanções do ato de improbidade. Parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento dos prejuízos, neste caso,
a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Nesse parágrafo, a lei está falando que o ressarcimento dos prejuízos pelos atos de improbidade vai estar limitado ao valor de contribuição do ente público. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se agentes públicos o agente político, servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou de vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Ou seja, todo mundo responde por improbidade, até quem está trabalhando de forma gratuita, até o particular, todo mundo concorre para o ato de improbidade, desde que haja de forma dolosa. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebre com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Como a gente mencionou, até o particular responde por ato de improbidade, né? Claro, dentro dos limites do valor do dinheiro público que ele se beneficiou. Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Lembrando sempre, tem que ser de forma dolosa, não cabe de forma culposa, somente dolosa. O indivíduo ele tem que ter a consciência, a vontade de atingir um fim ilícito. Parágrafo 1º. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores da pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefício direto, caso em que vão responder nos limites de sua participação. Aqui nas questões eles falam que o sócio, cotista, diretor, colaborador responde. Então, gravem, levem isso para sua prova. Eles não vão responder como regra, exceção se comprovadamente houverem participado e se beneficiado de forma direta e vão responder, nesse caso, nos limites da participação. Parágrafo 2º. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública nos termos que trata a Lei 12.846. Essa lei é uma lei que especificamente pune as pessoas jurídicas nos atos que atentam contra a administração. Então, se a pessoa jurídica ela já foi penalizada por essa lei, ela não responde nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos vai representar o Ministério Público competente para as providências necessárias. Artigo 8º. O sucessor ou o herdeiro daquele que causa dano ao erário ou que se enriquece ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Aqui se atentem, porque essa palavra apenas em concurso, geralmente ela é considerada um erro, né? Então, quando a gente olha lá apenas, exclusivamente, nesse caso a gente sempre fica com o pé atrás achando que está errada. Mas nessa situação em específico, a própria lei, a literalidade da lei, traz a palavra apenas. Então, realmente, os sucessores ou os herdeiros, eles respondem apenas no limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Vamos resolver nessa questão. Questão 5. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras com V e as falsas com F, de acordo com o teor da Lei 8429. Primeiro, sujeita-se às sanções previstas na lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio. Perfeito, foi exatamente o que a gente leu, né? Segundo, as sanções da lei são aplicáveis somente no âmbito federal da administração pública? Não, né? Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, quanto distrital, tanto para o Poder Executivo, Legislativo, quanto Judiciário. Então, está errado esse somente aqui. Terceira proposição. O sucessor e o herdeiro daquele que causa dano ao erário estão sujeitos apenas à obrigação de reparar até o limite do valor da herança e do patrimônio transferido. Perfeito. Quarta proposição. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que
conhecer dos fatos não necessita informar as autoridades competentes, pelo contrário, né? A autoridade que conhecer do fato precisa informar ao Ministério Público. Então, essa proposição também está correta. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a alternativa B, em que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e a quarta é falsa. Vamos para a próxima questão. Questão de número 6 também foi realizada pela banca FEPES, também é do ano de 2023. Vamos à leitura dos nossos artigos. Artigo 1º, parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e município. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Vamos resolver nessa questão. Questão de número 6. Assinale a alternativa que contém o trecho correto da Lei 8429. Alternativa A. As disposições desta lei não são aplicáveis aos parlamentares que integram o Congresso Nacional Brasileiro. Correto, né? Se aplica tanto no âmbito do Poder Legislativo, quanto Executivo, quanto Judiciário. Alternativa B. As disposições desta lei são aplicáveis somente a agente público que induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Errado. Se aplica não só ao agente público, quanto também ao particular, quanto àquele que trabalha de forma transitória, de forma voluntária, desde que cometa o ato de forma dolosa. Alternativa C, que é a nossa alternativa correta. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Vamos à alternativa D entender porque ela está incorreta. As disposições desta lei são aplicáveis somente a servidores públicos que induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato de improbidade. Aqui só trocaram da alternativa D para B agente público por servidor público, sendo que no direito administrativo o agente público ele tem um conceito mais amplo do que o servidor público, né? Mas na essência quer dizer a mesma coisa, responde todo mundo. Ainda que a pessoa esteja na administração pública de forma transitória, que ela esteja de forma não remunerada, que seja um particular, desde que cometa um ato de forma dolosa com o fim específico de cometer um ilícito, vai responder por ato de improbidade. Alternativa E. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade, desde que não seja cidadão estrangeiro. A lei não traz nenhuma ressalva contra cidadão estrangeiro, pelo contrário, ela fala que, inclusive, particular responde por ato de improbidade. Sendo assim, essa alternativa também está incorreta e nossa alternativa correta é a letra C. Vamos à nossa próxima questão. A nossa questão de número 7 também é da banca FEPES e também é do ano de 2023. Vamos à leitura dos artigos. O caput do artigo 12 vai falar o seguinte: independentemente do ressarcimento integral do dano, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civil e administrativa, prevista na legislação específica. Está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Aí ele elenca lá todas as sanções, tanto para o enriquecimento ilícito, quanto para o prejuízo ao erário, quanto para os atos que atentam contra os princípios da administração. Mas para resolver essa questão, a gente precisa saber só do CAPT. Depois a gente vai entender por quê. Artigo 1º, parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Lembrando que, mesmo que o tipo esteja previsto em lei especial, não cabe conduta culposa. Já fiz questão nesse sentido, falando que se tivesse tipificado em lei especial, o ato de improbidade administrativa poderia ser culposo. Não pode. Ato de improbidade administrativa, ele não pode ser culposo em nenhuma hipótese. Artigo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competência pública sem comprovação do ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Ou seja, tem que comprovar o ato doloso com fim ilícito. Se não comprovar, não configura ato de improbidade administrativa. Artigo 3º. As disposições desta lei
São aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causa dano ao erário ou que se enriquece ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Vamos à leitura da nossa questão. Questão 7. De acordo com a lei de improbidade administrativa, é correto afirmar que, alternativa A, o ressarcimento integral do dano, quando feito antes do recebimento da ação judicial, isentará de pena o agente que houver praticado o ato de improbidade administrativa. Pelo contrário, né? O artigo 12, ali no caput, ele vai falar que independentemente do ressarcimento integral do dano. Então, não interessa que se houve ou não o ressarcimento integral do dano, o indivíduo ele responde pelo ato de improbidade administrativa. Alternativa B. O ato de improbidade administrativa somente estará configurado quando o servidor público causar dano ao erário, enriquecer ilicitamente ou violar os princípios da administração. Aqui, não basta que o indivíduo ele cause dano ao erário, ele enriqueça ilicitamente ou ele viole os princípios da administração. Existem vários outros requisitos para poder você conseguir configurar o ato de improbidade administrativa. Dentre eles, o principal, inclusive, é o ato doloso. Então, não basta a prática do dano ao erário, do enriquecimento indevido ou da violação dos princípios. Esses atos eles têm que ser cometidos mediante o dolo específico, né, com o fim específico de causar o ato ilícito. Então, essa alternativa está incorreta. Vamos para a alternativa C. Em caso de morte do agente público, as penas decorrentes do ato de improbidade administrativa não poderão recair sobre os bens dos herdeiros, pelo contrário, poderão recair sobre os bens que os herdeiros receberem, mas nos limites da herança recebida, né? Alternativa D. O mero exercício da função pública, mesmo sem comprovação do ato doloso, é causa que atrai a responsabilidade por ato de improbidade administrativa? Completamente errado, né? Alternativa E. Mesmo não sendo agente público, pratica ato de improbidade administrativa aquele que induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Perfeito, né? Essa é a resposta da nossa questão. Então, a questão de número 7, alternativa E. Vamos à nossa próxima questão. A questão de número 8, ela foi realizada pela Banca Fumarc, e a Banca Fumarc, ela é do estado de Minas, e ela é muito similar à Banca IBAN, ela cobra os assuntos de forma muito parecida, bem como da Banca FEPESE, que é uma banca que geralmente, tanto a FEPESE quanto a Fundatec, geralmente fazem muitos concursos no estado de Santa Catarina. Então, vamos à leitura dos nossos artigos. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos da lei. Parágrafo 1º. Considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Vamos resolver a questão. A Lei 8.429, com as alterações que definem o seu conteúdo atual, não caracteriza como improbidade, ou seja, ele tem a opção incorreta aqui. E a alternativa A é conduta culposa, porque conduta culposa não caracteriza ato de improbidade, né? Conduta particular pode caracterizar, conduta de servidor do Poder Judiciário e Legislativo pode caracterizar, e conduta lesiva às empresas estatais pode caracterizar. Então, essas três opções caracterizam ato de improbidade, claro, desde que cumpra todos os requisitos, e em nenhuma hipótese conduta culposa vai caracterizar ato de improbidade administrativa. Vamos à nossa próxima questão. A questão de número 9 é da Banca FEPESE e vamos à leitura dos nossos artigos. O artigo 17b vai falar que o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. Aqui, esse acordo de não persecução civil é um acordo que o Ministério Público faz com o investigado ou com o requerido, né, na ação de improbidade administrativa, que, se cumprido determinados requisitos, é posto fim à ação de improbidade administrativa. E esse artigo aqui vai falar que é possível o Ministério Público celebrar acordo de não persecução civil. E esses resultados são quais? Inciso 1º, o integral ressarcimento do dano, e inciso 2º, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados.
Em outros termos, aqui a pessoa jurídica lesada, ela teve o dano reparado, né? Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo, esse acordo de não persecução civil, a que se refere o caput desse artigo, o investigado ou demandado fica impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contados do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. E o que nossa questão aqui vai questionar é justamente esse prazo. Ela quer saber qual é esse prazo e a gente já vai verificar. Mas, primeiramente, vamos ler o artigo 17, que eu quero ressaltar uma coisa. Artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na lei do Código de Processo Civil. Aqui eu quero trazer uma decisão importante do STF. Pode ser que não caia na sua prova, mas se cair, você já fica ciente e já tem esse conhecimento. Vamos à leitura. O STF decidiu que entes públicos que tenham sofrido prejuízos em razão de atos de improbidade também estão autorizados a propor a ação e celebrar acordo de não persecução civil em relação a esses atos. Por maioria dos votos, o plenário declarou inválido o dispositivo da Lei 14.230, que é a lei que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, que conferiam ao MP legitimidade exclusiva para propor as ações por improbidade. Esse artigo 17 ele fala que a ação para aplicação das sanções de que trata essa lei, para as sanções, né, por ato de improbidade administrativa, será proposta pelo Ministério Público, ou seja, ela dá legitimidade para propor a ação de improbidade administrativa ao Ministério Público. Só que antes dessa alteração da lei de improbidade administrativa, tanto o Ministério Público quanto os entes lesados podiam propor ação de improbidade, bem como podiam celebrar acordo de não persecução civil. Com a alteração da lei de improbidade administrativa em 2021, que é essa lei 14.230, essa lei 14.230 falou que apenas o Ministério Público pode propor essa ação de improbidade administrativa, bem como celebrar o acordo de não persecução civil. Aí veio o STF e falou que não. Essa legitimidade não é só do Ministério Público, essa legitimidade também é do ente público lesado. Até porque o ente público lesado, ele é o maior interessado. Então, o STF, nessa ADI 7.042 e 7.043, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, falou que a legitimidade para propor ação de improbidade administrativa, bem como de celebrar acordo de não persecução civil, é tanto do Ministério Público quanto do ente lesado. Para a prova, o objetivo é mais tranquilo. Se na alternativa ele não falar nada sobre o entendimento do STF e trazer aqui que a legitimidade para propor ação de improbidade é do Ministério Público, então tá perfeito, é do Ministério Público. Agora, se ele trouxer, seguindo o entendimento do STF, a legitimidade para propor ação de improbidade administrativa é tanto do Ministério Público quanto do ente público lesado, nesse caso está super correto. Pode marcar como correta, porque sim, ele está seguindo o entendimento da jurisprudência. Então, aqui a gente tem que ter muita atenção na hora de fazer a prova, ressaltando que essa questão que eu trouxe aqui, ela não vai falar nada a respeito disso. Mas eu trouxe esse entendimento porque ele é um entendimento muito importante e se cair nessa prova, você vai acertar. Então, vamos à resolução da nossa questão. Questão 9. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa que indica corretamente o prazo pelo qual o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo de não persecução civil em caso de descumprimento do acordo anteriormente firmado. Ou seja, conforme a gente viu na legislação, se o indivíduo ele descumpre um acordo de não persecução civil, ele fica impedido de realizar um novo acordo pelo prazo de 5 anos. Então, a resposta da nossa questão é a letra C, 5 anos. Vamos à próxima questão. A questão de número 10 também é da Banca FEPESE e vamos à leitura dos artigos. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Artigo 23. A ação para aplicação das sanções prevista nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou, no caso de infração permanente, do dia em que cessar a permanência. Esse 8 anos aqui, que é o prazo de prescrição para propor a ação de improbidade administrativa, é muito importante. E ele é contado a partir da ocorrência do fato, ou seja, não é a partir da ciência do ato de improbidade, é a partir da situação, é a partir da ocorrência do fato, é a partir do momento em que ocorreu o ato de improbidade, ou
Quando é uma infração permanente, uma infração que se perpetua no tempo, aí esse prazo começa a iniciar a partir do dia que cessa essa permanência. Artigo 23A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção e repressão de atos de improbidade administrativa. Aqui tem questões que falam que é dever do servidor e não é dever do poder público oferecer essa contínua capacitação. Artigo 17D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, visa reprimir, né, o ato de improbidade administrativa, de caráter sancionatório, porque aplica uma sanção destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal prevista nesta lei, e não constitui ação civil. Isso aqui é muito importante. Vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Aqui seria o caso de uma ação civil pública, por exemplo, que é legitimado o Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes da administração direta e indireta, dentre outros legitimados. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Esse parágrafo é importante também. Tem questões que eles falam que não vai ser descontado o serviço efetivamente prestado. Mas vamos à leitura da nossa questão que a gente já vai ver de que forma que eles cobram esse parágrafo. Questão 10. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras com V e as falsas com F, de acordo com o teor da Lei 8429. Primeira proposição. A ação para aplicação das sanções prevista na lei poderá prescrever. Correto. Pode prescrever e é o prazo de 8 anos. Aqui ele poderia ter cobrado o prazo de 8 anos, ele não cobrou, ele só falou que é passível de prescrição e está correto. Próxima proposição. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos se efetivam com o rito sumário da chefia imediata, extremamente incorreto. Não se efetivam com o rito sumário, pelo contrário, se efetivam apenas com o trânsito em julgado da sentença. Proposição 3. Não é dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão dos atos de improbidade administrativa. Pelo contrário, né? É dever do poder público. Última proposição. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, não deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. E sim, os serviços efetivamente prestados vão ser descontados para fins de apuração do valor do ressarcimento. Então, aqui, nesta questão, a nossa alternativa correta é a alternativa C, em que apenas a primeira possibilidade está correta e as demais estão todas incorretas. A questão 11 também é da Banca FEPESE, foi realizada no ano de 2022 e vamos à leitura dos nossos artigos. Artigo 1º, parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Como eles cobram esse parágrafo, né? A gente já resolveu umas 3 ou 4 questões que caiu esse parágrafo em meio das alternativas. Então, assim, é um parágrafo muito cobrado, muito importante. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Artigo 11, que vai falar dos atos que atentam contra os princípios da administração. No inciso 8º, a gente já leu esse inciso para ver como ele cai até mais de uma vez em questões diferentes de bancas diferentes. Ele vai falar que é um ato que atenta contra os princípios da administração, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação das contas de parceria firmada pela administração pública com entidades privadas. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade, frisando aqui que qualquer pessoa pode representar. Vamos resolver nessa questão. A questão 11 vai falar aqui. É correto afirmar, de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, a. Os atos que envolvam
a representação à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade são restritos e de competência exclusiva do Ministério Público. Errado, qualquer pessoa pode representar. Alternativa B. Não se considera agente público para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa aquele que exerça a função pública de forma transitória ou remuneratória. Pelo contrário, inclusive quem exerce função de forma transitória ou sem remuneração. Alternativa C. Configura improbidade administrativa a ação ou omissão de agente público baseada em divergência interpretativa de lei ou em jurisprudência não pacificada. Não configura improbidade administrativa nesse caso. Alternativa D, que é a nossa alternativa correta, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parceria firmada pela administração pública com entidade privada constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. Perfeito! Esse caso aqui é o inciso 8 do artigo 11. A alternativa E, que também está incorreta. Nos crimes que resultam lesão ao erário, basta o agente ter agido com voluntariedade para a consumação da infração administrativa. Negativo, não basta ter agido com voluntariedade, é necessário o ato doloso. Vamos à nossa próxima questão. A nossa questão de número 12 é da Fundatec, que é uma banca do Rio Grande do Sul, mas que faz muitas questões para concursos aqui de Santa Catarina. Vamos à leitura dos nossos artigos. Artigo 14, novamente ele. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Artigo 17b, de novo ele. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados: integral ressarcimento do dano e, segundo, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 meses a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. Vamos resolver nessa questão. Questão 12. Acerca da lei de improbidade administrativa, assinale a assertiva abaixo. Primeiro, apenas os delegados de polícia e os membros do Ministério Público poderão representar a autoridade competente para que seja instaurada investigação com o objetivo de apurar o ato de improbidade administrativa. Errado, qualquer pessoa pode, né? 2. É facultado ao Ministério Público, desde que atendidos os requisitos legais, celebrar acordo de não persecução civil em caso de improbidade administrativa. O artigo 17b fala justamente nessa faculdade, ó. O Ministério Público poderá, ou seja, é uma faculdade do Ministério Público, porque ele tem que analisar até o mérito da situação, né? Se realmente, considerando as circunstâncias do caso concreto, é possível celebrar um acordo de não persecução civil. Então, a nossa segunda proposição está correta. A terceira, constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Isso aqui é um requisito primordial, né? O autor da denúncia tem que saber que a pessoa que ele está acusando é inocente. Sendo assim, a resposta dessa nossa questão é a letra D, que vai falar que a proposição 2 e 3 estão corretas, porque a primeira está incorreta, já que é qualquer pessoa. Vamos à próxima questão. A questão de número 13 é da banca FUMARC e vamos à leitura dos artigos. Artigo 1º, parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competência pública, sem comprovação do ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Em resumo, ele fala que os princípios constitucionais do direito administrativo vão se aplicar nos atos de improbidade administrativa. Parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento do prejuízo, neste caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. A gente já leu esse parágrafo também, né? Bem como o parágrafo 8º.
Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. É bom que caia bastante que a gente decora a literalidade do artigo, né? Vamos resolver nossa questão. Questão 13 vai falar aqui. A Lei Federal 8429, posteriormente alterada pela 14230, promoveu novas perspectivas no combate à corrupção e na moralização do desempenho da função pública. Das opções a seguir, apenas uma não está em consonância com o citado diploma legal. Vamos lá. Alternativa A. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Perfeito. Alternativa B. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido, ou concorra no seu patrimônio receita atual, limitado o ressarcimento do prejuízo, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Correto? C. Não configura improbidade a ação ou omissão que decorra de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do judiciário. Muito cobrado esse parágrafo, né? E a nossa resposta, alternativa D, o mero exercício da função ou desempenho de competência pública com comprovação do ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. É sem a comprovação, né? Se tiver comprovação de ato doloso com fim ilícito, vai sim responder por ato de improbidade administrativa, né? Vamos à nossa próxima questão. A nossa questão de número 14 é da banca Fundatec e vamos à leitura dos nossos artigos. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, caso ela não tenha sido escrita, ela é reduzida a termo, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo. A rejeição não impede a representação ao MP nos termos do artigo 22 desta lei. Então, caso ela não cumpra alguma formalidade aqui do parágrafo 1º, ela pode ser rejeitada, mas isso não impede a representação ao Ministério Público. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Aqui, caso a comissão, no processo administrativo, por exemplo, realmente constate um ato de improbidade, ela vai dar conhecimento disso ao Ministério Público e também ao Tribunal ou ao Conselho de Contas. É isso que esse artigo está falando. Parágrafo único. O Ministério Público ou o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Vamos resolver nessa questão. Questão 14. No que se concerne à improbidade administrativa, nos termos da Lei 8429, assinale a alternativa incorreta, ele quer errada nesse caso. Alternativa A. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade. Alternativa B. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Perfeito, né? Alternativa C, que é a nossa errada. A comissão processante dará conhecimento ao juiz da existência de procedimento administrativo para apurar a prática do ato de improbidade. Incorreto, né? Não é o juiz, é ao Ministério Público e ao Conselho ou Tribunal de Contas. Então, essa é a nossa alternativa correta, alternativa C. Vamos verificar a alternativa D. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Perfeito, né? É o que fala na lei. E constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Perfeito também. Ou seja, nossa alternativa incorreta, e é a certa, né?
é a alternativa C. Vamos à nossa última questão. A nossa última questão, a questão de número 15, foi da banca Fundatec e aplicada agora no ano de 2023. Vamos à leitura dos nossos artigos. Artigo 1º, parágrafo 4. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Já lemos esse parágrafo, né? O 8º, a mesma coisa, muito cobrado, não configura improbidade, a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecentes nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Artigo 8º. O sucessor ou o herdeiro daquele que causa dano ao erário ou que se enriquece ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8A, parágrafo único. Nas hipóteses de fusão ou de incorporação, então aqui quando uma empresa ela se funde a outra ou ela incorpora outra, a responsabilidade da sucessora de quem sucedeu será restrita à obrigação de reparação integral do dano, caso tenha sido causado um dano, até o limite do patrimônio que foi transferido nessa fusão ou nessa incorporação, não lhe sendo aplicável as demais sanções previstas nessa lei, decorrente de atos ou de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovado. Então, não se aplica as sanções desta lei antes da data da fusão ou da incorporação. Só vai se aplicar antes da data da fusão e da incorporação caso tenha ocorrido simulação ou fraude. Artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos vai representar o Ministério Público competente para as providências necessárias. Vamos resolver nessa questão. Questão de número 15. Segundo o disposto na Lei 8429, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Agora vamos para a alternativa B, nossa alternativa incorreta. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada. Até aqui perfeito, né? Agora o erro. Exceto quando vier a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Esse exceto não existe, né? Na verdade, é mesmo que ela não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões. Lembrando que esse parágrafo ele está com a eficácia suspensa, mas independente da eficácia suspensa, ele é muito cobrado nas provas. Vamos à alternativa C. O sucessor ou herdeiro daquele que causa dano ao erário ou que enriquece ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Perfeito? Alternativa D. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparar integralmente o dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicável as demais sanções previstas na lei de improbidade, decorrente de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de fraude devidamente comprovados. Perfeito, foi o que a gente leu na legislação, né? E, se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer os fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Perfeito também. Sendo assim, a nossa última questão, a questão de número 15, a resposta é a alternativa B, que é a nossa resposta incorreta. E agora, para a gente finalizar, eu trouxe aqui 3 artigos que são de suma importância nessa lei, que é o artigo 9, 10 e 11. Esses artigos, diversos incisos, tiveram várias alterações. E o que eles têm feito nas provas? Eles trazem o inciso revogado. E aí, como o inciso revogado ele é muito similar ao atual, claro, alguns foram totalmente revogados, mas outros foram modificados, foram acrescentados algumas coisas. E aí, como alguns desses incisos são similares aos anteriores, aos que foram revogados, eles trazem esses que foram revogados na prova e acaba que a pessoa erra. Eu já vou mostrar um exemplo. Aqui no artigo 11, vocês podem visualizar que diversos incisos foram revogados. Outros foram acrescentados, por exemplo, foi o caso do inciso 3º, que teve um acréscimo aqui após segredo de propiciando o beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Bem como no inciso 4 também aconteceu a mesma coisa. Então, o que eles têm feito nas provas? Eles têm colocado os incisos revogados, e aí acaba que a pessoa realmente cai na pegadinha. Então, por isso que eu fiz questão de trazer esses 3 artigos, o 9, o 10 e o 11,
tanto a parte revogada quanto a parte atual, para que vocês possam visualizar, porque quando vocês forem fazer questão, vocês vão ver que muitas questões cobram literalmente o inciso revogado. Por exemplo, esse inciso segundo é um que cai muito. Então, vocês já conseguem ficar mais atentos. A gente não vai ficar lendo aqui esses artigos, porque não faz muito sentido, né? Isso é uma missão muito pessoal de cada um, ler até 2, 3 vezes para conseguir realmente assimilar cada artigo. Sendo assim, a nossa revisão encerra por aqui. Eu espero que ela seja muito proveitosa e que ela possa ajudar vocês na resolução das questões de improbidade administrativa. Boa sorte nas provas que vierem pela frente e até a próxima.